Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. Motivo de alegria rever os irmãos, estar aqui. E motivo de mais alegria ainda é poder meditarmos juntos na palavra do Senhor. Trago um abraço dos irmãos ali da Igreja Batista Saron, congregação. E como o irmão Rodrigo muito bem disse, também temos esta comunhão com os irmãos, sempre orando pelos irmãos, e estamos juntos nesta caminhada até o dia que Cristo assim aparecer nos céus, nos levar e estarmos com Ele para todos sempre. Quero convidar você então a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 27, é um tema que nós já propomos para juntos meditarmos esta noite. Salmo de número 27, nós vamos ler os 14 versos deste Salmo, e como título desta exposição ou desta meditação, nós queremos trazer aos irmãos o seguinte título: Confiando em Deus, não precisamos temer. Salmo de número 27, Salmo de Davi. Todos que encontraram o texto, digam amém. Amém. E a palavra do Senhor diz assim, Salmo de número 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Quando os malfeitores me atacaram para me destruir, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, ficarei confiante. Verso 4, pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me esconderá na sua habitação, no interior do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me elevará. Agora triunfarei sobre os inimigos que me cercam, oferei sacrifícios de júbilo em seu tabernáculo, cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ó Senhor, ouve a minha voz quando clamo, compadece-te de mim e responde-me. Quando meu coração me diz, buscai a minha presença, buscarei, Senhor, a tua presença. Não esconda de mim o rosto, não rejeites com ira o teu servo, tu que tens sido a minha ajuda, não me rejeites nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Senhor, ensina-me o teu caminho e guia-me por uma vereda plana, por causa dos que me espreitam. Verso 12, não me entregue à vontade dos meus adversários, pois falsas testemunhas e os que respiram de violência voltaram-se contra mim. Creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Vamos orar mais uma vez. Vamos curvar nossas cabeças e clamar ao Senhor. Querido Deus, nós estamos diante da Tua Palavra e que ela fale aos nossos corações, Pai. Alimente as nossas almas. Os dias, sim, são difíceis, são penosos e não há como negar isso, Senhor. Mas que por meio deste salmo, ó Pai, sejamos encorajados a depender cada vez mais do Senhor e se lembrar, ó Deus querido, que nós precisamos esperar, pois, pelo Senhor. Obrigado, Senhor, por estar aqui com esses irmãos e que em tudo, ó Pai, a Tua Palavra possa produzir fruto aos nossos corações para o Teu louvor e para a Tua glória. Nós oramos assim, ó Deus, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos irmãos, uma realidade clara para todos nós. Quem aqui nunca sentiu medo na vida estaria mentindo. Todos nós já, em algum momento ou em alguma circunstância da nossa caminhada, seja como indivíduos que ainda não havíamos sido alcançados por Jesus, ou seja, como crentes hoje, crendo em Jesus,
Todos nós já tivemos a sensação de medo, medo de ser assaltado, medo de sofrer algum tipo de acidente, medo que as coisas não iriam dar certo em nossas vidas. Nós precisamos ser sinceros e verdadeiros uns com os outros, que todos nós que estamos aqui, seja homens e mulheres, sejam mais velhos ou mais novos, nós sim já enfrentamos o medo em algum aspecto em nossa vida. Alguns enfrentam de graus elevados, outros de menores proporções, mas a realidade é que ninguém de nós escapa de enfrentar algum tipo de medo. Todos nós enfrentamos o medo. E isso é normal para um ser humano caído, aquele a qual o pecado ainda foi afetado, nossa vida foi afetada pelo pecado. Negar isso seria a mesma coisa de dizer que nós não estaríamos reconhecendo a nossa fragilidade, agora já falando para os servos de Deus. Por isso, eu quero introduzir dizendo aos irmãos que nós precisamos ser verdadeiros e reconhecer que todos nós enfrentamos algum tipo de medo em nossas vidas. E por isso, aqueles que confiam em Deus, agora, a um outro lado, esses não precisam temer. Embora sejamos aqueles que enfrentamos algum tipo de medo, mas a realidade que nós estamos diante do Salmo 27 é o que nós fazemos com o medo que nós enfrentamos ou que tão perto nos cerca ou nos arrodeia ou que está, seja em volta de nós. Nós sucumbimos diante desta situação ou nós confiamos em Deus por meio de Cristo Jesus e tomamos posse desta verdade que está na palavra, que nós não precisamos temer? Aqueles que confiam em Deus e que vivem seguros em Deus por meio de Cristo Jesus, estão seguros atrás de uma tríplice porta de segurança: luz, salvação e fortaleza. E tudo isso nós encontramos principalmente no versículo 1, conforme nós vamos entrar mais à frente. Mas só é possível para aqueles que estão em Cristo Jesus. Confiando em Deus, não precisamos temer, só é possível para aqueles que estão em Jesus. E eu quero aqui abrir um parênteses, porque nós estamos vivendo neste tempo de pandemia, as pessoas estão preocupadas, estão aflitas, e um grande erro dos crentes, ou meu, seu, um erro nosso como igreja, vai ser querer consolar os ímpios, apontando promessas que a Bíblia diz que é somente para cristãos. E o grande erro que muitas vezes nós cometemos é achar que eu posso falar, olha, você confia em Deus que você não precisa temer, mas você precisa confiar e crer em Jesus Cristo. Você precisa professar a Jesus Cristo, você precisa estar em Jesus Cristo, porque os salmos, conforme nós lemos, todos os salmos são verdades, mas são verdades, sim, tem verdades para os ímpios de condenação, tem verdades para os ímpios de chamá-los ao arrependimento, mas tem verdades para os justos de segurança, de consolo, de ânimo, de regozijo, para aqueles que estão em Jesus. Por isso nós não podemos pegar as promessas que estão contidas na Bíblia, que apontam para os servos, para aqueles que estão em Cristo, e querer dá-las aos ímpios. Será a mesma coisa de darmos pérolas aos porcos. E neste tempo, irmãos, a mim como pastor, os presbíteros desta igreja, eu creio que a maioria dos membros também, o que nós temos encontrado de pessoas que estão aflitas, desesperadas, precisando de uma palavra, e se nós formos torcer o texto e dizer que essas promessas, elas podem se encaixar para ímpios, nós estaremos cometendo um erro. Por isso, só é possível confiar em Deus e não temer aqueles que estão em Jesus. Caso ao contrário, é tampar o sol com a peneira, caso ao contrário, é negar a verdade das Sagradas Escrituras, porque nós não podemos nivelar tudo ao mesmo patamar ou dizer que é a mesma coisa, mas antes nós precisamos separar os justos e os ímpios. E esta promessa que nós temos aqui, esta segurança de não temermos em meio às aflições, está exclusivamente apontando para os justos, para aqueles que estão em Jesus. Por isso, aqueles que confiam em Deus estão firmados atrás desta tríplice porta de segurança: luz,
salvação e fortaleza. Deus é a nossa salvação e o mal não irá triunfar contra o seu povo. Os dias que nós estamos vivendo, o medo é um dos grandes problemas, paralisa os crentes muitas vezes, ou ficamos desesperados, aflitos, medo de certas situações que podem afligir a igreja, medo de certas questões. E eu sei que nós estamos vivendo esta pandemia, este vírus. Eu não estou dizendo que nós não devemos tomar as devidas providências, mas a realidade é que parece que tudo isso que nós estamos vivendo neste contexto está pegando alguns crentes de surpresa e eles estão temerosos. E a grande verdade também para nós é que muitas vezes nós tememos muito mais os aspectos físicos e materiais e não tememos os aspectos que é o mais importante, espiritual para as nossas vidas. É importante eu temer um vírus que tem poder para matar o meu corpo e me levar embora desta terra? Eu acredito que sim, é importante, é devido nós termos providências e termos sabedoria diante das situações, mas o que nós devemos temer mais ainda é a nossa alma. Como está a nossa alma nesses dias? Como está a nossa vida diante do Senhor? Por isso nós encontramos pessoas que são paralisadas pelo medo. O medo do vírus, o medo da economia, o medo de como vai ser a igreja. E principalmente, eu não quero entrar aqui, irmãos, em aspectos políticos, seja direita ou esquerda, mas muitas vezes eu tenho visto os cristãos dizendo medo que a igreja vai ser perseguida. Irmãos, podem destruírem os templos, podem matar os crentes, Cristo continuará edificando a sua igreja e nós não precisamos temer, seja debaixo de regimes de ditadura. Eu não estou dizendo que eu sou favorável ou que eu estou querendo isso, não importa a circunstância, Deus, por meio de Cristo Jesus, continuará edificando a sua igreja e por isso nós não precisamos temer. O grande problema, meus irmãos, é que nós nos paralisamos com medo. Como está a sua vida hoje? Como pai, como mãe, como filho, como membro desta igreja, o medo tem nos paralisado. E nós vamos olhar o contexto deste salmo, mas eu quero lembrar o que C.S. Lewis diz: o medo é inimigo da fé, porque manipula as nossas emoções. O medo aumenta a nossa sensação de perigo, estamos sempre com medo de qualquer situação. O medo drena as nossas forças e embaça os nossos olhos de olharmos para frente e sabermos que o Senhor já está no futuro a nos esperar e sabermos que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Infelizmente, nós estamos perdendo as nossas forças muitas vezes nesta caminhada, perdendo as forças no sentido de sermos fortalecidos pela palavra, nossos olhos estão embaçados, muitas vezes nós estamos com medo de uma forma muito grande, muito fora do controle, porque nós não estamos contemplando a cruz, conforme nós vemos nos Salmos, nós não estamos olhando para o horizonte, nós não estamos olhando para frente, e como peregrinos, conforme nós temos meditado ali na Saron, nos Salmos de Romagem, nós estamos nesta caminhada, há perigos, e aqui também é preciso dizer, nós não estamos dizendo que nós não vamos ter perigos, há perigos, eles nos cercam, nós temos medo, sim, mas a grande realidade, eu volto a afirmar, é o que nós estamos fazendo. Com o medo que nos cerca, o que nós estamos fazendo? Há medo em inúmeras situações, em várias ocasiões, mas o que nós estamos fazendo? O medo está nos paralisando ou o medo está nos levando a depender mais do Senhor e a confiar mais no Senhor e a descansar mais no Senhor e a vivermos mais para o Senhor? A grande pergunta que eu quero fazer, e ela possa permear este salmo ainda, nesta introdução, é: qual é a sua postura diante das situações que têm te gerado medo como cristão? Qual é a sua postura? Você tem ficado paralisado? Você tem ignorado? Você não tem encarado? Você não tem confiado no Senhor? Qual é a sua, a minha, a nossa postura como igreja do Senhor,
que está cercada de perigos. Eu quero só lembrar, os salmos apontando para essa questão da peregrinação, ali os salmos de romagem, havia os perigos das feras, dos salteadores. Aqui, como nós estamos vendo Davi, conforme nós vamos ver, ele estava num constante perigo, e os perigos são reais, mas qual é a minha e a nossa postura diante dessas realidades? Tem pessoas que têm medo do futuro, tem pessoas que têm medo do vírus, tem pessoas que têm medo de fracassar, tem pessoas que estão paralisadas por conta do medo. O medo, irmãos, sim, nós podemos sentir medo, mas eu volto a refletir com os irmãos. A grande realidade para nós é o que nós estamos fazendo ao olhar as Sagradas Escrituras e ver o que ela nos ensina e nos aponta. Por que nós estamos dizendo isso, irmãos? O Salmo 27, Davi, ele coloca o seu coração e abre a janela da sua alma. Ele está aflito, ele sentiu medo, e assim ele agora começa a reafirmar verdades e apontando para o Deus da palavra, que possam assim trazer conforto e força para que ele possa caminhar. Este salmo é um salmo que Davi está assim enfrentando um momento muito difícil, e nós sabemos que alguns apontam vários contextos que poderiam localizar este salmo, mas conforme nós vemos na Septuaginta, no Antigo Testamento, na língua grega, é dito que este salmo foi escrito antes de Davi ser ungido. Então possivelmente o contexto que mais se encaixa é quando Davi estava fugindo de Saul, conforme está lá em 1 Samuel capítulo 23, Saul montou uma perseguição para matá-lo e não queria que Davi tomasse o seu lugar. Davi, que assim havia sido escolhido para reinar no lugar dele. Então Saul começou a perseguir Davi. Então Davi se encontrava neste contexto de aflição, de medo, de perseguição, e por isso muitas frustrações haviam cercado, muitas coisas haviam levado a ele a ficar acuado, abatido, aflito, e ele então abre o seu coração aqui neste salmo, apontando, conforme nós lemos o texto: a quem eu terei medo? O Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação, é minha força, de quem eu terei medo? Fosse as frustrações que todos nós passamos, de pessoas próximas, de pessoas que nos perseguem, de pessoas, amigos, seja de serviço, seja enfrentarmos as hostilidades, inúmeras situações todos nós enfrentamos, e elas sim geram-nos medo, conforme já falamos. Mas uma leitura cuidadosa deste salmo mostra o contraste de alguém que soube lidar com as situações que causaram medo. Davi, então, sendo perseguido por Saul, ele se encontra acuado. Saul montou todo um exército para capturar, para pegar Davi. Davi, então, se encontra neste contexto, mas ele soube lidar com toda essa questão de uma forma tão louvável, que tem ensinamentos preciosos para as nossas vidas aqui no Salmo de número 27. Por isso, tais sentimentos que nós encontramos no Salmo 27, ora, os irmãos conseguem, você que está aí com a sua Bíblia aberta no Salmo 27, olha comigo, o verso 1, 2 e 3, Davi ele se demonstra muito confiante. Aí depois o verso 4, 5 e 6, ele faz um pedido, mas no verso 7 em diante, ele já começa, parece que, olha, ouve a minha voz, quando o meu coração, e ele está ali, parece que já numa forma mais aflita. Então há um contraste, ora ele está muito confiante, ora ele já está clamando, e todos nós aqui somos formados muitas vezes assim, né? Tem dia que nós levantamos, pode vir os leões e os ursos, eu vou encará-los todos, mas tem dia, irmãos, que nós não queremos nem levantar de nossas camas, trememos, dói os nossos ossos, sentimos angustiados, e isto reflete também para nós como cristãos. Nós precisamos dizer a verdade, que nós enfrentamos esses momentos que nós estamos mais confiantes, dependentes do Senhor, outrora estamos mais aflitos, mais amedrontados.
e nós vemos contexto nas Sagradas Escrituras de alguns servos de Deus também que outrora estiveram mais confiantes, outrora também estiveram mais amedrontados. E o próprio Jesus, se possível, passa de mim esse cálice, aquele que veio cumprir toda a vontade do Pai. Não que ele se sentia amedrontado, mas ele se sentiu angustiado com toda aquela situação ali, conforme nós vemos no contexto nos Evangelhos, apontando, porque Jesus também, 100% homem, sabe o que é os nossos sentimentos e aquilo que nós enfrentamos e passamos, e por isso há esse contraste também aqui no Salmo. Mas eu quero então apontar para os irmãos e dividir em 4 partes este Salmo e rapidamente apontar, em primeiro lugar, a confiança de quem vence sobre o medo das circunstâncias. Quais circunstâncias que nos geram medo? Então aqui vemos Davi, verso 1 ao verso 3, nós vemos as circunstâncias. Então ele começa dizendo: o Senhor é a minha luz. E nós vamos olhar os comentaristas que ao ler e preparar esta mensagem, a curiosidade que muitos apontam é que este é o único lugar em todo o Antigo Testamento em que Deus é descrito como luz. O Senhor é a minha luz. Em outros lugares, diz que Deus criou a luz, Ele deu a luz, Ele brilhou como luz, mas em nenhum outro lugar no Antigo Testamento identifica-se Deus como Ele é a minha luz. E apenas aqui no Salmo 27, no Novo Testamento, nós aprendemos que Jesus é a luz, e isso só é possível enxergarmos através dessa luz que recebemos por meio de Cristo Jesus, conforme nós vemos lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 5 ao 9, é a verdadeira luz que ilumina a todos. Sem Cristo, todos nós estamos cegos diante do perigo. Então a confiança que vence sobre o medo é esta que tem esta luz, e esta luz em Deus, por meio de Cristo Jesus, nos faz ver todas as circunstâncias que nos cercam. E Jesus, falando no Evangelho de João, também capítulo 8, versículo 12, diz assim, falando novamente ao todo o povo, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá luz, e não assim viverá em trevas. Então o que Davi está dizendo aqui para nós já no início deste verso, que mesmo nas horas mais sombrias, mais escuras, mais tenebrosas, em nossas almas, em nossas vidas, nas piores batalhas da vida, não há o que temer, pois Deus é a nossa luz, que dissipa as trevas. Nele nós enxergamos os raios de vida e podemos ver para além da circunstância que nos cercam. Interessante que só usar o contexto para os irmãos dessas últimas semanas, né? Estamos vivendo a pandemia do vírus, aí falaram que estava vindo os gafanhotos, está vindo a nuvem de areia, e os gafanhotos e a areia nem chegou, os crentes já estavam, meu Deus, e o que nós vamos fazer? Vamos comprar raquete, vamos isso, vamos aquilo outro, vamos usar óculos, já estava com medo das situações, mas nós devemos aqui, como Davi está falando, o Senhor é minha luz, me faz olhar além de todas essas circunstâncias e saber que embora os gafanhotos já estão vindo para cá, ou não vai vir mais, eu não sei para onde eles foram, mas Deus está no controle de toda a situação. E isso nos tira o medo. E nós vimos o tanto de memes que foi criado na internet, e como o mundo aí fora lida com as situações, mas isso é uma forma de esconder. Todo mundo estava com medo, mas os cristãos precisam entender e olhar além desta vida. Outra coisa, luz significa segurança, e como o pastor Davi sabia que a luz de uma fogueira ainda é importante para proteger as ovelhas durante a noite. Como um soldado, Davi também sabia que os inimigos são perigosos sob a cobertura da escuridão. E por isso, ao caminhar de uma trilha muito escura, nós sabemos que devemos carregar, como é importante carregar uma lanterna, uma luz, para que possamos assim nos escaparmos dos perigos.
e alguns perigos são reais em meio às trevas, mas a luz expõe todos eles para que possamos lidar com eles com sabedoria e entendendo que o Senhor assim está nos mostrando os perigos, por mais que sejam ferozes ao nosso redor, mas a luz também expõe quem são eles. A luz da presença de Deus traz segurança a Davi, e mesmo que ele passe pelo vale da sombra da morte, conforme está em Salmo 23:4, ele descansa porque o Senhor é a sua luz. Em Salmo 18:28 diz: mantém acesa a minha lâmpada, ó Senhor meu Deus, ilumina a minha escuridão. Embora, conforme vai dizer Miqueias 7:8, eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. E nós, como peregrinos, estamos caminhando em um mundo que jaz no maligno, um mundo pervertido, um mundo onde nós sabemos que as coisas caminham cada vez mais para a destruição. Caminhamos mais seguros que o Senhor é a nossa luz e nos faz enxergar todos os perigos e nos faz ver todas as realidades que nos cercam. Irmãos, quando nós começamos a olhar os Salmos, é igual, eu não sei aqui, quem viaja bastante, pega uma estrada muito longa, nós não sabemos o que encontrar, né, quando nós vamos viajar. Às vezes, você pode estar indo para o interior, de repente você recebe uma ligação, a ponte naquele lugar caiu, ou tem um buraco, nós não sabemos o que nos espera, não é verdade? Quando nós estamos viajando, nós não sabemos, nós não estamos andando com os olhos lá na frente, mas nós, como cristãos, peregrinando para Jerusalém Celestial, Deus, por meio da sua palavra, já nos informou todos os perigos que nós vamos enfrentar. E por isso, Ele é a nossa luz. Ele clareia o nosso caminho e nós não precisamos mais temer. Nós sabemos os perigos que vão nos cercar e vão nos rodear. E por isso, andamos em segurança. E aí Ele continua com esta confiança que vence sobre o medo. Então, andando na luz, não na escuridão, o Senhor é minha salvação. E Davi também diz que Deus é sua salvação, e isto tem a ver com a libertação, com o resgate. Deus não se limita em resgatar o seu povo, Ele mesmo é aquele que salva o seu povo, Ele guarda o seu povo, e sem Deus nós estaríamos totalmente perdidos. Não foi nós que fomos em busca do Senhor, nós estávamos como ovelhas sem pastos, andando perdidos, mas o Senhor veio e nos salvou. Este sentido da salvação aqui, os irmãos que já viveram em lugares onde há fazendas, quando uma ovelha se perde, se o pastor ali não for lá salvar, ela vai pegar carrapicho, vai perder-se e vai acabar se desvirtuando por um caminho que não terá volta, mas o Senhor, Ele veio até nós, Ele nos salvou. Estávamos mortos, Efésios 2, bem conhecido, em nossos delitos e pecados. Ele nos salvou, Ele nos livra fisicamente, Ele nos livra espiritualmente, e por isso não há o que temer. E ainda Ele continua trazendo uma verdade no verso 1, o Senhor é a minha fortaleza, e a confiança de Davi continua a chamar a Deus de sua fortaleza, o seu refúgio. Algumas palavras, algumas versões da Bíblia traduzem força, mas o resultado é o mesmo. Deus não só protege, mas o próprio Deus é a proteção. Ele não só fortalece, mas Ele é a força. E assim estamos seguros, porque Deus é a luz, a salvação e a fortaleza para Davi. E esta realidade também é tão poderosa para nós. E então nós podemos lembrar da verdade que está em Romanos capítulo 8, verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, mediante esta verdade, podemos descansar. E ainda ele continua no verso 2, quando os maus vierem para me destruir. E o verso 3, ele ainda continua, ainda que um exército se acampe ou se levante contra mim. Ele está colocando as situações. Recentemente o pessoal usando algumas brincadeiras, ano que vem vai vir o Covid 2021, aí a gente fica, ainda que venha mais um vírus, irmãos, nós não precisamos temer, não sabemos o que irá acontecer, e o que Davi está dizendo aqui, olha, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a minha força. Quando os malfeitores se levantam, isto é uma certeza, ainda que exércitos se
Acampe ao meu redor, o meu coração não temerá, conforme ele diz. Ainda que guerras se levantem contra mim, ficarei confiante. Esta é a realidade daqueles que estão em Jesus. A confiança de quem vence o medo está não em nossas forças, mas Davi está apontando que o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo. Algumas aplicações ainda neste primeiro ponto que eu posso compartilhar aos irmãos, que a confiança em público de Davi é um sinal de uma piedade em particular. Davi só tem esta confiança, e nós conhecemos muito bem que Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque ele conhece ao Deus a quem ele serve. Ele tem intimidade com o Senhor, ele tem comunhão com Deus, e isto faz toda a diferença quando o medo bate a nossa porta. Mas eu sei, conforme vai dizer, eu sei em quem tenho crido, Ele é poderoso, Ele vai se levantar em nosso favor, e nós temos esta confiança. E Davi então se sustenta por esta convicção de que sua vida está nas mãos do Senhor. A realidade para nós enfrentarmos o medo, meus irmãos, não é confiando em nossa força, não é confiando em nosso intelecto, não é confiando no jeitinho, conforme nós ouvimos os dizeres por aí, o jeitinho brasileiro, não é confiando nessas coisas, mas é confiando tão somente no Senhor. O Salmo 139, verso 16, por exemplo, diz algo importante e maravilhoso para nós, para que assim não sejamos perturbados quando nós nos encontrarmos em meio às adversidades ou enfrentando o medo. Ele diz: todos os meus dias estão contados no teu livro. E Davi então sabia que a providência divina governa todas as coisas. O Senhor é tudo de que nós precisamos. Ele é a nossa luz, de modo que não precisamos temer a escuridão. Ele é a nossa força ou fortaleza, de modo que não precisamos temer por causa das nossas fraquezas. E meus irmãos, Davi aqui, este homem segundo o coração de Deus, ele está dizendo, quando o Senhor é minha força, ele também está reconhecendo que ele não é forte, ele reconhece as suas fraquezas. Então o Senhor é tudo que nós precisamos, porque Ele é a nossa força, mesmo sendo fracos, Ele nos fortalece, e Ele é a nossa força, Ele é a salvação. Portanto, não precisamos temer, e a vitória é certa. Ou seja, o final desta história, da história da redenção, de todo o pacto, da aliança que Deus fez com o seu povo, já tem um final. E o final é que a sua igreja irá triunfar, e é que a sua igreja estará com Ele para todo sempre. E por isso nós não precisamos temer as circunstâncias que nos cercam. Meus irmãos, feliz é a alma que está segura em Deus. Feliz é a alma que não teme e está firmada em Deus. E olhando a biografia de Jonathan Edwards, ele disse: agora, onde está, perto de morrer, Jonathan Edwards disse: onde está Jesus de Nazaré, meu verdadeiro amigo e fiel amigo? Ele fechou os seus olhos, e alguns pensavam que os que estavam à sua cabeceira da cama, que ele já tinha morrido, indo embora. Mas de repente ele proferiu uma frase final, e pegando todos de surpresa: confiem em Deus, e vocês não precisam temer. Confiamos em Deus. Jonathan Edwards, um grande puritano, ao dizer isto no leito de sua morte, também tem algo a nos ensinar. Confiamos em Deus, irmãos. Embora já se falam da segunda onda do vírus para o início de 2021, já se falam em tantas coisas, retração da economia, todas essas coisas podem às vezes nos causar pânico, temor, como vai ser as nossas famílias, a igreja. Confiamos em Deus, irmãos, não precisamos temer, porque o Senhor que guarda o seu povo, Ele pode nos livrar destas aflições, mas como Ele também pode deixar nós enfrentarmos essas aflições. Mas uma coisa eu tenho a certeza, por meio da palavra: Ele está conosco todos os dias, nos fortalecendo, nos guiando. E ainda agora do verso 4 ao verso 6, Davi aponta aqui o desejo qual é o desejo de quem vence sobre o medo. A confiança de Davi está enraizada na presença de Deus. Aqueles que confiam em Deus, amam a Deus e desejam estar com o Senhor. No verso 4 ao verso 6, Davi está pedindo
uma coisa ao Senhor. Algumas outras versões vão dizer, uma coisa só eu pedi ao Senhor. Tem alguma versão assim? Uma coisa só eu pedi ao Senhor, alguma coisa nesse sentido. Agora fique imaginando se fosse eu e você diante desta oração. O único pedido que você tivesse para fazer esta noite, que Deus colocasse diante de você o último pedido da sua vida e a sua oração fosse respondida. Qual pedido seria? O que está no seu coração? E o pedido do coração de Davi foi para que ele possa morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida e contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu santo templo, no seu templo. Davi está dizendo que o desejo do seu coração era continuar vivendo em comunhão com o Senhor. Aqui Davi não está indo para fórmulas rápidas, mas ele sabe que o único descanso para a sua alma, o único que pode trazer refrigério para a sua alma, é o Senhor. E o último pedido que Davi aqui, uma coisa eu pedi ao Senhor, é que eu possa adorar ao Senhor, estar meditando na presença do Senhor, contemplando o seu esplendor, as suas maravilhas, buscar ao Senhor. Agostinho chama-se, ao comentar este lugar, chama-se de casa o lugar onde permaneceremos para sempre. Na terra há tendas, mas lá teremos uma casa. A piedade de Davi e a comunhão dele com o Senhor é um instrumento que tranquiliza a sua alma. E aqui está contido nestes versos o desejo de Davi continuar buscando ao Senhor. Por Davi estar acuado por Saul, certamente ele estava longe de cultuar ao Senhor aqui no templo ou no tabernáculo aqui. Ele estava longe de cultuar ao Senhor. Então uma coisa ele está pedindo, possivelmente ele estava no deserto aqui neste contexto, correndo de Saul, ele estava longe da comunhão dos santos. E uma coisa ele pede, para que ele possa voltar e estar cultuando ao Senhor com alegria. Mas há um detalhe no verso 5, que ele coloca, pois no dia da adversidade ele me esconderá na sua habitação. Quando nós olhamos o contexto no Oriente, quando alguém ia visitar outra pessoa na sua casa, você fosse receber uma visita, a segurança daquela pessoa que está visitando é de responsabilidade sua, e assim isso era um costume nesses outros países. E Davi está apontando aqui que quando ele está junto com o povo de Deus, ele está seguro, ele está dizendo que o Senhor é sua habitação, ou seja, quando ele está em comunhão com os santos, ali ele estará plenamente seguro. E para nós entendermos este verso 5, é preciso então lembrarmos disso, que quando alguém que era convidado para visitar a casa ali no passado, a segurança era de responsabilidade da pessoa, daquele que estava ali como recebendo esta visita. E assim, quando nós então estamos cultuando ao Senhor, estamos servindo ao Senhor, estamos em comunhão com o corpo de Cristo, o Senhor então guarda o seu povo e sustenta o seu povo. E no verso 6, então, ele aponta agora como um rompante: então agora triunfarei sobre os inimigos que me cercam, oferecerei sacrifícios, e assim estarei no tabernáculo e cantarei louvores ao Senhor. O desejo de Davi era estar cultuando ao Senhor e adorando ao Senhor. Uma das coisas que nós, como cristãos, devemos continuar orando: Senhor, abrevie estes dias, para que nós possamos voltar sem restrições a cultuar e adorar ao Senhor. Mas infelizmente muitos cristãos, eles têm pedido somente o livramento do vírus, têm pedido somente o livramento das coisas que são físicas e se esquecido das coisas que são primordiais e principais, a vida espiritual. Irmãos, eu tenho certeza que tem muitos membros aqui desta igreja que não estão podendo vir por conta das restrições. Tem crentes que querem estar com a comunhão com os santos, e nós precisamos desta comunhão, e isto é maravilhoso para as nossas vidas. Isso nos fortalece, isso nos aconselha, isso nos ademoesta, isso nos traz esta força para continuarmos a caminhada. Duas certezas nós temos, meus irmãos: o Senhor está conosco e nós não estamos sozinhos. Então Davi, acuado no deserto, sabia dessa importância de estar com o povo de Deus, cultuando ao Senhor, bendizendo ao Senhor e glorificando ao Senhor. Agora do verso 7
ao verso 12, assim, nós vemos a oração de Davi, a oração que vence sobre o medo do fracasso. Do verso 7 ao verso 12, nós estamos vendo claramente que Davi está dizendo: ó Senhor, ouve a minha voz quando clamo e compadece-te de mim e responde-me. Então Davi estava com medo, mesmo confiante, mas agora ele começa a apontar novamente que ele tem medo de fracassar, que ele tem medo de se perder, mas ele começa a clamar ao Senhor, ele começa a buscar ao Senhor. E o interessante é que no Salmo de número 28, que praticamente ainda é um salmo de continuidade aqui do Salmo 27, se você pode folhear e ver aí só de relance o Salmo 28, nós vemos a súplica de Davi. Davi continua clamando e clamando e clamando. Como diz Charles Spurgeon, uma certeza nós temos: Ele nos ouvirá. Continuemos, pois, a clamar ao Senhor. E Davi então clama ao Senhor. A confiança de Davi não está, como eu já falei, em sua força, mas está no Senhor, que pode assim responder e fazer para ele muito mais do que ele pode pedir, pensar ou do que imaginar, e ele descansa nesta verdade. Por isso, então, agora no verso 7 ao verso 12, o medo de fracassar bate a porta, e por isso Davi começa a clamar ao Senhor. E aí ele diz no verso 8, quando o meu coração me diz: buscai a minha presença, buscarei, Senhor, a tua presença. E aí ele diz: não esconda de mim o teu rosto, e não me rejeites com ira o teu servo, tu tens sido a minha ajuda, não me rejeites, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Aqui nesse verso 8 e verso 9, Davi mostrando novamente este fato de estar na presença do Senhor. Mas o verso 8 há uma curiosidade: quando meu coração me diz, ou seja, ele está orando. E sabe quando nós estamos orando ali, clamando, suplicando, e parece que o coração, continue clamando, orando, e aparece esse trocadilho, me diz: busca a presença do Senhor. E Davi então continua neste clamor intenso, clamando ao Senhor e buscando ao Senhor, porque ele depende tão somente do Senhor. Não escondas de mim o rosto, não me rejeites com ira. Ou seja, ele sabe, como nós vemos no Salmo 51, mesmo depois que Davi cometeu graves pecados, ele clama ao Senhor para clamá-lo, ele clama ao Senhor para que não retires dele o Espírito, mas para que ele permaneça buscando ao Senhor. Então nós vemos aqui esta oração, e ainda no verso 10 e o verso 11, se meu pai e minha mãe me abandonar, o Senhor todavia me acolherá. Quantos de nós aqui, irmãos, não temos o medo de sermos rejeitados, abandonados, nos sentirmos excluídos? Ainda que podem nos excluir, podem nos rejeitar, o Senhor de maneira alguma nos abandonará, Ele nos acolherá. E Ele fala no verso 11, Senhor, ensina-me o teu caminho e guia-me por uma vereda plana por causa daqueles que me espreitam. E ele clama para que o Senhor possa ensinar o seu caminho para ele. Ele sabe que ele por si só estaria perdido, e ele vai ainda encerrar nesta sessão no verso 12, dizendo: não me entregue aos meus adversários, aqueles que são falsas testemunhas, aqueles que só querem destruir e respiram violências contra mim. E Davi então está clamando ao Senhor para que ele tenha misericórdia. E por último, no verso 13 e o verso 14, a postura de Davi para assim, aquele que está lidando com o medo. E Davi agora está aflito, mas ele crê que verá a bondade do Senhor. Ele tem um medo, às vezes, do que pode acontecer. Nós temos medo do futuro, mas ele crê que tão somente o Senhor irá socorrê-lo. E ele termina o verso 14 dizendo: espera, pois, pelo Senhor, anima o teu coração, fortalece o teu coração e espera, pois, pelo Senhor. A grande realidade para nós é que a preocupação e levar o fardo
Muitas vezes nós temos preocupação demais com o amanhã e assim estamos com medo do que pode acontecer, mas Jesus disse, basta cada dia o seu mal, por isso vivamos o hoje confiando no Senhor, vencendo os temores, os medos que nos cercam hoje, descansando na verdade do Senhor. A preocupação e levar o fardo do amanhã como uma força de hoje é que nós vamos carregar dois dias de uma vez, só, e mover-se para o amanhã antecipadamente, nós vamos estar sofrendo demais, porque a preocupação do amanhã esvazia as nossas forças do hoje, por isso nós estaríamos totalmente aflitos e nós devemos entregar o amanhã, e o Senhor já está no amanhã, e descansar nesta verdade. E Davi então espera pois pelo Senhor. A realidade é que Deus pode nos livrar ou não nos livrar, mas uma coisa eu tenho a certeza, Ele estará conosco, Ele nos guarda, Ele nos fortalece e Ele cuida do seu povo. Há uma canção escrita por Stuart Hambling que ele escreveu o seguinte: não sei o que o futuro me colocará em minhas mãos, mas eu conheço bem aquele que tem o futuro em suas mãos. Não sabemos, irmãos, não sabemos até quando vai o coronavírus, não sabemos até quando vai essas coisas que estão cercando o povo de Deus, mas a certeza que nós temos é que nós conhecemos bem aquele que tem todo o futuro em suas mãos. Se Jesus é o nosso Senhor e Salvador, então o futuro não é mais algo que deve trazer medo a nós, mas sim nós devemos descansar e saber que o Senhor já está lá pronto a nos fortalecer e a nos livrar dos nossos temores em meio às aflições das nossas vidas. Que o Senhor Deus possa usar este salmo para trazer força ao seu coração, e assim quero trazer algumas aplicações. O Senhor é realmente a sua luz? O Senhor é realmente a sua salvação? O Senhor é realmente a força na sua vida? Ou você que está aqui esta noite tem enfrentado os seus medos e temores conforme a sua força, o seu intelecto? Como nós, povo de Deus, temos enfrentado os nossos medos? Davi, sendo perseguido por Saul, ele se encontrava temeroso, mas ele confiava no Senhor. E aí nós vemos, ele pediu uma coisa, o que ele pediu? Que ele pudesse desfrutar desta comunhão com o Senhor. Ele continuou clamando ao Senhor, e ele encerra este salmo de uma forma maravilhosa, irmãos, e esta verdade possa ecoar durante esta semana na minha vida e na sua vida. Espera pelo Senhor, anima-te, fortalece o teu coração, espera, pois, pelo Senhor, Ele virá nos buscar. Por mais que alguém possa dizer para nós que essa questão de Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, isso aí é uma mentira. Não, irmãos, esta promessa é verdade, está na Bíblia e nós cremos na palavra do Senhor, e por isso devemos descansar. As aflições podem nos cercar, podem muitas vezes bater em nossas portas, mas nós esperamos um amado de nossas almas. Um dia nós estaremos com Ele para todo sempre. E Apocalipse vai dizer, irmãos, que para este lugar para onde nós vamos, a Jerusalém celestial, não haverá mais choro, ranger de dentes, dor, não haverá mais ali. Nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Por mais que tenhamos, às vezes, chorados, derramados lágrimas aqui, aflitos, temerosos, mas confiando em Cristo, por meio da sua palavra, confiando em Deus, o agir do Espírito em nossas vidas, nós não precisamos temer. Cristo é a luz, e Ele traz este discernimento para este mundo que nós estamos caminhando. Ele nos traz discernimento por meio do Santo Espírito. E John Stott resume bem o nosso entendimento quando ele comenta que o Senhor é minha luz para me guiar, minha salvação para me libertar, minha fortaleza, aonde eu posso ir e me refugiar. Se você está com medo esta noite, o Senhor é a luz que te guia.
Se você está com medo esta noite, o Senhor é a salvação para a sua alma e para te libertar. Se você está com medo esta noite, o Senhor é a nossa fortaleza e nele nós podemos nos refugiar. Provérbios 18, verso 10, o nome do Senhor é fortaleza segura, e o justo corre para ela e fica protegido. Eu até disse esta história para os irmãos no último domingo. A igreja, conta-se que quando Martin Lloyd Jones estava pregando ali na Inglaterra, e aí havia a invasão de alguns exércitos, e de repente caiu uma bomba perto da igreja, e a estrutura da igreja tremeu, e aí caiu pó em toda a igreja, e todo mundo se abaixou, temendo. De repente ficou um silêncio, e aí o diácono veio, limpou o púlpito, e Martin Lloyd Jones continuou a pregar. E isto é um exemplo também de que cristãos no decorrer da história sempre confiaram no Senhor. Provérbios 18:10, o nome do Senhor é fortaleza segura, e o justo corre para ela e fica protegido. Meu irmão, não confie nas suas forças, não confie no seu intelecto, mas refugie-se tão somente no Senhor, que Ele possa trazer paz ao seu coração se você está amedrontado. A grande resposta que nós podemos terminar dizendo é: o que nós fazemos quando o medo bate à nossa porta? Nos desesperamos? Eu fico a imaginar, eu sei que tem momentos que nós ficamos histéricos, às vezes, né? Mas para um cristão, irmãos, conforme nós vamos conhecendo a verdade de Deus, nós podemos enfrentar, sim, passar por situações que estão a nos afligir, a nos trazer medo, mas não é algo legal quando nós ficamos totalmente histéricos ou temos a postura como ímpios, desesperados. Mas nós temos a quem confiar, a quem recorrer, ao Senhor, nosso Deus, a nossa confiança. O Senhor já está lá no futuro e nele podemos confiar. Vamos orar. Querido Deus, Pai amado, nós pedimos Tua misericórdia, Tua graça sobre nós, o Teu povo, Senhor. Eu sei que os maridos que estão aqui, os pais, as esposas, as mães, os filhos, filhas, o Teu povo, a Tua igreja, Senhor. Todos nós que estamos aqui, Pai, tem situações que nos cercam e nos trazem medo. Muitas vezes, Senhor, nós ficamos desesperados, aflitos, angustiados. Mas hoje aprendemos, ó Deus, que por meio deste salmo, ó Pai, que há uma resposta que podemos dar diante dessas situações. Confiar no Senhor, esperar no Senhor, continuar clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, tendo intimidade com o Senhor, ó Pai, e vivendo uma vida digna do Santo Evangelho. Senhor, acalme o coração do meu irmão, irmã, que aqui está ou que não está, ó Pai, que está aflito, temeroso neste momento, diante da circunstância. E que possamos descansar nesta verdade, que o Senhor é a nossa luz, que o Senhor é a nossa salvação, que o Senhor é a nossa fortaleza, e quando os problemas, por mais que venham nos afligir, nós temos aonde nos refugiar, não estamos, ó Pai, como ovelhas sem pastos, não estamos desprotegidos, o Senhor é o nosso guarda, o Senhor é o nosso vigia, o Senhor segura em nossa mão, e por isso, ó Pai, não precisamos temer. A morte, ó Deus, é algo que traz medo a muitos de nós, morrer pelo vírus ou de outras situações. Mas a verdade que nós temos é que Cristo triunfou sobre a morte e não há o que temer. Não há mais o que temer, não há mais o que temer. A salvação para as nossas almas por meio de Cristo Jesus. Por isso não há mais o que temer. As situações venham a nos afligir, podem tirar os nossos bens, podem destruir aquilo que construímos nesta terra, mas todas estas coisas vão passar porque nós somos peregrinos aqui, ó Pai, e caminhando assim rumo a Jerusalém celestial, podemos descansar nesta verdade, confiantes que o Senhor cuidou, cuida e cuidará do seu povo todos os dias. Obrigado, Senhor, por esta verdade, não pelos nossos méritos, mas por Tua graça, por Tua misericórdia, que é infinita sobre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.